Prezados amigos e amigas, aqui fala Gilda Pinto. Iniciamos mais um momento de breve reflexão espírita, enfocando a obra para uso diário do Espírito Joanes, pela psicografia de Raul Teixeira, pela Frater Editora de Livros Espíritas. No capítulo 16, intitulado Cuide-se bem, as reflexões de Joanes nos levará a pensar sobre pensamento e vontade, assim como o direcionamento desta força em nosso próprio benefício. Comenta o benfeitor: cada passo que você dê, cada atitude que tome, o impelirá a alguma direção, obedecendo à orientação da sua vontade. Adentrando nos conceitos trazidos pelo autor, recordamos que a mente do homem está sempre pensando, sempre ideando alguma coisa. Os pensamentos são feitos de ideias que formam quadros ou imagens, como nos ensina Kardec na codificação. Após a imagem, o desejo. E se adicionarmos ao desejo uma força maior de emissão, resultará em um direcionamento daquela ideia ou imagem. Se tivermos consciência de nossas ideias e desejos, direcionamos conscientemente para o alvo que queremos. Mas, mesmo inconscientemente, esse processo de direcionamento pelo pensamento ocorrerá. Isso é uma lei. Na Revista Espírita, de 1868, em um dos seus maravilhosos artigos, Allan Kardec declara que o pensamento é o conjunto dos movimentos da alma, elevados ou não, que se repercutem no invólucro fluídico ou perispírito, com as boas e as más intenções, onde todos os sentimentos, desejos, aspirações, todas as ideias, conhecimentos, todas as memórias. Todos estes movimentos da alma imprimem-se nos fluidos que revestem a estrutura mental ou psique e se refletem na atmosfera que lhe constitui, como num espelho. É assim, afirma o mestre de Lyon, que a alma pode ler noutra alma, encarnada ou desencarnada, como num livro, os mais secretos pensamentos. Em obras póstumas, no capítulo Fotografia e Telegrafia do Pensamento, Allan Kardec nos fala que um pensamento fortemente pensado pode, conforme sua força e sua elevação, tocar outra pessoa, perto ou longe. Entendemos aqui que o codificador está a conceituar a vontade como um forte pensar ou uma forte emissão da mente, do conjunto da mente humana. E isso ocorre, segundo ele, de modo consciente ou inconsciente. O sábio Ernesto Bolzano, filósofo positivista italiano, que viveu entre 1862 e 1943 e que se converteu ao espiritismo, ficou famoso na doutrina por suas pesquisas mediúnicas e suas obras de alto teor doutrinário. Na obra O Pensamento e Vontade, de Bolzano, no primeiro capítulo, ele irá confirmar os estudos de Kardec de que o pensamento e a vontade são elementos da alma como propriedades plásticas e organizadoras.
Diz Botsano que estes conceitos já passavam nas teorias de Van Helmont, um dos mais destacadas figuras da filosofia e da química do século XVII. Dizia Van Helmont que toda ideia não é vã, ou seja, não há ideia inútil, não há ideia perdida. Toda ideia é uma ideia-força. Logo, a força de uma ideia é uma força organizadora, criadora, realizadora. Esses conceitos são de fundamental importância na nossa vida, visto que dão-nos uma ideia do quanto é relevante ter uma ideia, qualquer ideia. Por isso, não foi em vão que o benfeitor Joanes declara: a sua vida depende fundamentalmente do que você almeja. Joanes quer dizer que na nossa vida depende do que desejamos, do que alimentamos em nossa intimidade, de bom ou de ruim. Nossa felicidade ou infelicidade depende das pequenas ideias do dia a dia, das imagens que diariamente criamos em nossa casa mental e que se refletem na nossa mente, como num espelho, pela lei de ação e reação. Enfocando ainda as criações mentais, ou chamadas ideoplastias, buscamos o espírito André Luiz na obra Ação e Reação, pela mediunidade apostolar de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 8 desta obra. André nos traz uma revelação alerta, através da informação de uma entidade que se especializou em processo obsessivo. Todos nós possuímos, diz a entidade, além dos desejos comuns do cotidiano, um desejo central, um tema básico que reflete os interesses mais íntimos de cada criatura. Por isso, além dos pensamentos vulgares da rotina terrena, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que caracteriza cada um. Pensamentos estes que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Isto é fácil de reconhecer, diz a entidade, através das ocupações e posições em que a pessoa prefira viver. Conhecido o reflexo da criatura, muito fácil é para nós superalimentá-lo, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros de desejos. Considerando que pensar é formular um conjunto de ideias, emoções e sentimentos que podem se fixar se repetidas ou podem se desfazer caso não alimentemos, mudemos o pensamento. Podemos concluir que, se tivermos atenção com nossas ideias do dia a dia, poderemos fixar apenas aquelas que sejam nobres, que sejam de paz e que sejam fruto dos sentimentos da caridade, conforme ensinou Jesus. Da mesma maneira, aquelas que não são saudáveis nem nobres, aqueles desejos, aquelas ideias, ao serem detectados por nós, deverão ser substituídos por outras de caráter nobre, como nos aconselha a benfeitora Joana de Ângeles para a conquista da felicidade e da plenitude espiritual.
Desta forma, vamos crescendo espiritualmente, ajudados pela oração, meditação e vigilância daquilo que pensamos, desejamos e criamos em nossa mente. Neste sentido, continua Joanes, tudo quanto deseje alcançar, inicie hoje a sementeira. Comece agora a construção, uma vez que o tempo é o grande aliado da boa vontade e da perseverança. Lembrando que toda ideia é uma ideia-força, como diz Bozzano, quer dizer, uma unidade de pensamento que tem poder de realização em tempo real. Joanes nos convida neste capítulo a plasmar quadros ou imagens mentais do que desejamos ser, do que desejamos conquistar em nossa vida espiritual, moral e pessoal. Estas imagens, se sustentadas diariamente, fixam em nossa tela da consciência, voltando-se para nós e retroalimentando-nos os projetos de vida melhor, de vida renovada, de conquistas. Estas imagens que plasmamos e alimentamos diariamente se refletem como num espelho, atraindo espíritos que nos são afins, os quais farão a leitura mental daquilo que se configura como nosso desejo central, que mostra o que nós realmente somos. Bom será que vigiemos nossos pensamentos e sentimentos para que sejam de boa qualidade. Este é o processo que os espíritos superiores ensinam para sintonizar com as forças do bem, do mundo espiritual ou na Terra, com aqueles que se afinam nos nossos ideais. Do mesmo modo, nossos adversários, encarnados ou desencarnados, poderão ler este desejo central, que é aquele que move a nossa vida, e robustecê-los, alimentá-los, dificultando a nossa evolução. Terminando este episódio de fundamental importância para a nossa vida terrena, como sempre, deixamos com Joanes as últimas considerações. Jesus Cristo tinha razão plena. Batei e abrir-se-vos-á. Cuidemos para que saibamos onde e como bater, para que se nos abram as portas da ventura, do progresso e da paz. Que Deus nos abençoe.